Hoje tem mais filme coreano. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o canal Zero e hoje a gente vai falar sobre O Motorista de Táxi, um filme coreano baseado em fatos reais que conta um pedaço da história da Coreia do Sul lá na década de 80, quando eles passaram por uma lei marcial. A lei marcial é quando a lei dos militares é sobreposta às leis civis, a grosso modo. A história é contada sob o ponto de vista de dois personagens. O Kim, que é como ele se apresenta, que é um taxista todo sabichão e querendo tirar vantagem das pessoas, e o Peter, um repórter alemão. O Motorista de Táxi tem uma estrutura bem doida. A história, ela é bem linear, mas o tom do filme muda pra caramba ao longo dessas 2 horas e tanto. Primeiro a gente tem uma comédia bem pastelão quando a gente conhece o nosso taxista, que na verdade chama Man Seol. Só que como ele se apresenta como Kim, eu vou tratar ele aqui por Kim, tá? Depois, quando a gente conhece o jornalista, o filme vira um pouco de thriller. E aí, conforme os dois vão se relacionando, os temas vão mesclando e o filme vira outra coisa. De repente a gente tá num filme de guerra e acaba num dramão, com direito até a depoimento do Peter da vida real pra fechar. Independente dessa mistureba toda que tem, eu acho muito interessante assistir um filme que conta um pouco sobre a história real, sabe? Mesmo que com doses cavalares de ficção. E quando eu falo legal, eu quero dizer pela informação, tá? Porque isso não foi nada legal. O que aconteceu na cidade de Gwangju foi um massacre. E esse acontecimento hoje, ele é visto como um movimento para a democracia. E o dia 18 de maio foi estabelecido lá em 2002 como um dia de celebração aos mortos nesses acontecimentos. Bem pesado. E antes da gente entrar na história do filme, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para não perder as novidades que vem por aí. Se no final do vídeo você gostar, dá o seu like para eu saber e comenta aí. Você já viu O Motorista de Táxi? Você gosta de cinema coreano? Você viu meu review sobre a vilã que eu vou deixar aqui no card? Me conta aí, comenta e vamos papear. Bom, como eu disse, o filme começa na maior cara de comedinha. O motorista vai dirigindo o táxi dele pela cidade, cantando e tal. Tudo isso acontecendo nos anos 80, em Seul, lá na Coreia, tá? E aí tá rolando uma manifestação na cidade, ele fica preso no trânsito, fica todo puto, pede pro cara de trás dar uma resinha e sai com o carro. Nessa saída, ele acaba encontrando alguns manifestantes correndo e ele quase atropela um. Só que nessa brecada que ele dá, ele quebra um retrovisor do carro dele e fica muito puto. Ele sai do carro para acertar as contas com o moleque corre da polícia que tá vindo logo atrás e aparece uma passageira. É um casal com uma mulher que tá quase dando à luz. Ele leva os dois até a maternidade, chegando lá, os dois esqueceram a carteira. Ele começa tomando um calote logo de cara pra gente entender o tom pastelão aí. Ele volta pra casa e lá ele encontra a filha dele dormindo. Ele acorda ela tá com um machucado na testa e ele já sabe quem foi. Foi um menino que fica fazendo bullying com ela. Ele vai até a casa do menino e conversa com a mãe. Fala que o filho bateu na filha, só que a mãe mostra o machucado na cara do menino. Ela também bateu nele, só que o moleque provocou. A gente vai ficar sabendo isso no final. Ela diz pra ele que ele precisa cuidar mais da filha dele, que a filha dele é muito selvagem e também precisa pagar o aluguel, porque o dinheiro que ele tá devendo pra eles é bastante pra eles também. Ou seja, foi mexer com a dona do apartamento e acabou tomando lição de moral ainda. Em casa ele janta com a filha dele e a gente conhece um pouco mais sobre a situação deles. Eles estão passando por um momento bem difícil, mas ele é bastante otimista com a filha dele. A gente descobre também, por exemplo, que ela só tem um par de sapatos e esse par tá ficando pequeno, por isso que ela usa o sapato pisando em cima do calcanhar dele. Ele propõe então para eles se distraírem que os dois façam um piquenique no feriado do aniversário do Buda, que vai acontecer logo mais. Ela diz que não, que é melhor que ele trabalhe nessa época, porque feriado é tempo de carregar mais turista. No rádio a gente acaba descobrindo que vai continuar rolando essa manifestação que vai provavelmente prejudicar o movimento dos táxis. Corta pro Peter, que é o alemão, chegando em Tóquio. Ele senta num restaurante com outros jornalistas e ele começa a escutar um pouco sobre a história do que tá rolando lá na Coreia. Ele fica interessado e parte de Tóquio para Seul. Ele entra no país como se fosse um missionário da igreja, e só que ele não tem dificuldade nenhuma para entrar por conta da quantidade de carimbos que ele tem no passaporte. O que tá rolando na Coreia é uma lei marcial. E o Peter tá num restaurante, só que agora em Seul, conversando com a fonte dele para entender um pouco melhor sobre o cenário. Existe uma cidade chamada Gwangju que tá proibida e o jornal local foi totalmente censurado. Tem meia dúzia de matérias só. O Peter diz que precisa ir até aquela cidade e o nosso taxista tá lá no mecânico para arrumar o retrovisor do carro. Ele acaba descobrindo que ele também tá com problema no motor, mas ele não quer arrumar porque ele também não tem dinheiro. E aí, enquanto o mecânico arruma o carro dele, ele vai escondidinho lá atrás para tentar comer alguma coisa, e aí o vizinho dele, que é o marido da mulher que deu o sermão, encontra e fala: "Você não tem vergonha? Vamos lá almoçar que eu te pago." Eles estão comendo e aí eles escutam a história de um motorista de táxi, de companhia, dizendo que tem um gringo trouxa que vai pagar 100 mil dinheiros deles lá para que ele leve o cara até Gwangju e traga de volta depois. Que esse vai ser os 100 mil mais fáceis que ele já conseguiu na vida dele. O Kim escuta essa conversa, sai de fininho, de repente
tá lá já esperando o cara, o gringo, que é o Peter. E a partir daí que a história dos dois se junta. Ele chega lá, faz um bromation fingindo que fala inglês, pega o passageiro e segue. Quando ele vai embora, o outro táxi chega pra buscar o passageiro, mas o passageiro já se foi. No caminho, o motorista fica tentando fazer amizade com o cara, puxando conversa, conta histórias da Arábia Saudita, de quando ele morou lá, mas o Peter não tá nem um pouco interessado em saber sobre a história do taxista. Ele só quer chegar rápido lá porque ele quer fazer uma cobertura do que tá rolando na cidade. Eles seguem pela estrada, chegam até a entrada da cidade, só que ela tá fechada. O Peter saca uma câmera e começa a filmar aquilo lá. Tem uma barreira, eles desviam, seguem andando até lá na frente, onde tem alguns militares. O exército manda eles voltarem para trás porque diz que está rolando uma operação real. O Kim fica com medo, dá a meia volta e volta. Ele para o táxi e fala: eu não vou entrar nessa cidade, você ouviu que é proibido, a gente vai voltar para Seul. O Peter diz: no Gwangju, no money. Ou seja, se a gente não entrar naquela cidade, você não vai receber os 100 mil que você quer. Eles acabam seguindo por alguns caminhos alternativos, pedem informação pro cara que indica uma trilhazinha. Eles pegam esse caminho e acabam encontrando mais militares, que também orientam que os dois voltem. Mas o Kim joga aí um chaveco dizendo que o Peter é um cara importante, um homem de negócios importante que esqueceu alguns papéis lá nessa cidade, que ele precisa voltar, porque senão o chefe dele vai ficar muito bravo. A história cola, os dois acabam conseguindo entrar na cidade e seguem. Só que no meio do caminho, o Kim para e diz: vamos ter que acertar isso como na Coreia. Eu quero que você me dê os 100 mil agora. O Peter fala: eu te dou 50 mil agora e 50 mil quando você me levar pra Seul. Ele topa e eles seguem. Dentro da cidade a gente vê vários indícios de resistência. Tem uns papéis no chão, tem uma faixa escrito que a década de 80 é a década da esperança. E o Peter vai filmando tudo isso enquanto o Kim dirige. Um caminhão cheio de moleque passa por eles e fecha o carro deles. O Peter desce com a câmera já girando pra gravar e pergunta quem são eles e pra onde eles estão indo. Um dos meninos que sabe falar inglês responde ele com várias perguntas. De onde ele é, se ele é repórter e se eles vão aparecer no noticiário. E as respostas são: o Peter é um repórter alemão, ele faz parte de uma emissora chamada ARD, e eles sim vão aparecer no noticiário caso ele consiga fazer a matéria. E aí ele descobre que os meninos estão indo para um hospital. O Peter pede para ir com eles topam e ele sobe no caminhão. Os meninos também chamam o Kim para ir junto. Ele fala: não, eu vou aqui dirigindo atrás de vocês. Os taxistas nessa cidade são considerados heróis, porque eles estão ajudando a galera. E aí, segue o caminhão, o táxi vai atrás, na primeira curva, ele faz uma curvinha em U e volta pra ir embora. Nesse caminho de volta tem uma senhora que chama o táxi, ele não para, passa direto, e a mulher deita no chão e fala: pelo amor de Deus. Ele fica com dó, dá uma rezinha, volta e fala: a senhora tem dinheiro pra pagar por essa corrida? Ela fala: tenho sim. Ela entra no carro e ele leva ela até o mesmo hospital onde os caras estão indo. Lá dentro do hospital a gente vê muita gente ferida, muita gente mesmo, e ela tá atrás do filho mais novo dela. Ela encontra o filho, que é um dos caras que tava dentro do caminhão, um gordinho com machucado na cabeça, e ela não tem dinheiro também pra pagar a corrida, nem o menino, ou seja, segundo calote. O menino reconhece o taxista fujão e logo na sequência o Peter, com o menino principal, o manifestante, entra pela porta do hospital e fala: você sabe quanto tempo eu demorei procurando você? Aí o menino manifestante diz: você tá com a bolsa dele, a bolsa de filmagens, você ia roubar. Ele falou: eu nunca ia roubar, não tem nada no meu táxi, vamos lá olhar. Quando ele abre, tá lá a bolsa com os rolos de filme da câmera do alemão. O Peter tá muito bravo, cata a bolsa, pega a outra metade do dinheiro, dá pra ele e fala: tô, eu não preciso mais do seu serviço, pode ir embora. Um dos caras vê o Peter pagando 50 pau pro cara e pergunta: ele te cobrou 50 mil pra vir de Seul até aqui? Ele fala: não, na verdade foi 100. Aí o cara toma o dinheiro do taxista e devolve pro Peter e fala que ele tá manchando o nome dos taxistas e que ele merecia muito uma lição. O povo fica discutindo lá e ele acaba devolvendo a grana pro Peter, mas ele também leva o Peter e o menino pra cidade. E aí chega num lugar que é pra virar, ele vai reto porque ele precisa abastecer o táxi. Ele pede pra encher o tanque com 3 mil do dinheiro deles, o cara começa a encher e aí passa o valor lá no númerozinho, né, no contador do combustível. E ele sai do carro todo bravo e fala: e você não vai me cobrar mais, você não vai levar meu dinheiro, porque meu dinheiro é valioso. O cara fala: mas a gasolina pra você vai ser de graça. Ele fala: de graça? Ele: sim, os taxistas são muito importantes pra gente. E ele fica bem surpreso por as pessoas lá não serem espertinhas como ele. Eles seguem dirigindo até chegar num ponto onde tem uma concentração muito grande de pessoas. Quando eles chegam, a galera começa a bater palma, eles veem o repórter ocidental que pode provavelmente ajudá-los aí a dar notoriedade para aquela notícia que está sendo manipulada pelo governo. Todo mundo começa a acenar, eles batem no vidro, dão comida para eles, porque vocês precisam estar de barriga cheia para ajudar a gente, para vocês conseguirem fazer muito mais por nós. E eles só curtindo aí
a bajulação. O Peter e o manifestante chegam até um prédio, eles sobem pro alto e começam a acompanhar tudo. Lá de cima eles encontram um jornalista local que também está tentando fazer a cobertura. O jornalista avisa: a gente não é desejado, vocês não são bem-vindos. Tem que tomar muito cuidado porque se o exército descobre você aqui, eles vão caçar você e todo mundo que estiver te ajudando. O taxista tá cagando, ele tá sentado lá no murinho comendo pãozinho e fala: Aí os caras, nada não, nada não. Lá embaixo, o exército chega descendo a lenha na galera. Eles batem muito, carregam alguns corpos, eles estão lá pra matar mesmo. O Peter e o jornalista local filmam tudo até que eles decidem descer lá pro meio do movimento. O taxista não quer se envolver, mas também não quer ficar sozinho lá em cima. Desce a galera, eles estão lá filmando tudo, passam uns carros, uns caminhões do exército, até que passa um grupo de militares à paisana. Eles notam o repórter estrangeiro, se conversam lá e eles param. Aí esse momento parece muito um filme de guerra, tem muita fumaça, muita gente correndo, muito militar atirando, é muito louco. Quando a galera vem pra pegar eles, eles entram no táxi. Antes de sair, uma menina toda ensanguentada corre e debruça em cima do táxi, depois ela vê um militar chegando, foge, o militar segue em direção do táxi e eles conseguem fugir de ré. Anoitece, a gente tem o Peter arrumando a lente da câmera dele que quebrou quando o Kim esbarrou nele lá no meio da manifestação. O Kim tá muito confuso com aquela situação porque ela é muito diferente daquilo que o governo e que a TV estava reportando. Ele tenta entender o motivo dos militares estarem agindo daquele jeito, mas não faz o menor sentido. O manifestante diz que também não entende nada do que está acontecendo e ele pede pro Peter que ele grave aquelas imagens todas e que mostre para todo mundo. O Peter promete, eles deixam o menino no lugar e eles partem. Só que quando eles estão no meio do caminho, o carro morre. E aí, enquanto eles arrumam, outro carro chega. Só que são aqueles taxistas que deram lição de moral nesse taxista. Eles acabam ajudando o Kim guinchando o carro dele até a casa de um dos caras. Lá eles chegam pra arrumar o carro do Kim e eles descobrem que o cara rodou 600 mil quilômetros sem nenhuma manutenção. E aí, como todos eles se ajudam, um deles propõe pegar algumas peças novas do táxi dele pra colocar no carro do Kim. Mas isso vai levar mais ou menos 2 horas, pelo menos. O Kim fica preocupado e ele pede o telefone. Você lembra que ele tem uma filha, né? Ele deixou a filha dele lá em Seul. Pois também não vai conseguir falar com a filha porque não tem celular. Lembra que estamos nos anos 80? O Peter oferece grana pro Kim pra arrumar o carro e ele acaba não aceitando. Ele fica ofendido, inclusive. Eles meio que brigam, o Peter empurra ele, ele bate o rosto no carro e o nariz começa a sangrar. Aí ele se afasta. Os militares lá na base descobrem a identidade do Peter e que ele mentiu pra entrar no país, dizendo que ele era um missionário. Eles sabem também que ele tá com um taxista coreano de Seul. O grupo de taxistas vai até a casa da mulher de um deles, ela serve comida pra eles, mesmo tendo pouca comida, e a gente tem aí um momento de descontração. O cara que recebeu a galera em casa, ele fala pro Kim ficar despreocupado porque algum vizinho provavelmente vai olhar a filha dele. A gente corta pra imprensa local, imprimindo um jornal 100% sem censura. Os militares entram no lugar e começam a quebrar tudo. Enquanto isso, o jornal na TV mente vários dados. Falam que tem 6 feridos, 1 morto, e na verdade aquele hospital tá bombando. O Peter acalma a galera que tá assistindo o jornal e fala: fiquem tranquilos que quando eu sair daqui eu vou levar essas fitas e vou mostrar pra todo mundo. O Kim tá achando super divertido ele ser bajulado por conta de ser um taxista e dos taxistas serem heróis, mesmo ele sendo a maior fraude. De repente alguma coisa explode e eles vão olhar pela janela, é a emissora de TV. Vai uma galera até a emissora e ela tá toda em chamas, toda caindo. Os militares passam e eles veem de novo o Peter. Só que dessa vez eles passam no rádio pros caras cercarem eles. O menino manifestante saca que tem uma galera paisana, avisa os caras e eles começam a correr. Nessa fuga, um dos rolos de filme do Peter cai pela escada, o menino diz: eu vou lá pegar, continua correndo. Ele desce a escada e dá de cara com um chefe, um líder de um grupo de militares. Esse cara dá uma coronhada na cabeça do menino que cai. Com o menino caído no chão, ele diz em voz alta em coreano pro Peter que se ele entregar o rolo e a câmera pra ele, todo mundo sai vivo. Senão ele vai contar até 10 e vai matar o manifestante. Ele saca uma arma, coloca na cabeça do menino e começa a contar. Quando tá no 9, o menino fala: pelo amor de Deus, não me mata. Deixa eu falar com ele em inglês, eu vou pedir pra ele salvar a minha vida. O taxista, o Kim, tá louco pra fugir. Fala: dá isso aí, dá isso aí, dá isso aí. E o Peter não quer entregar. O menino esperto fala inglês pro Peter pra ele correr, que ele não vai conseguir segurar os caras por muito tempo e que é muito mais importante ele apresentar isso pro mundo do que a vida dele. O Peter, ok,
ok, vai correr, a gente ouve um tiro, só que ele não morreu. Na fuga, o Kim e o Peter acabam se separando e o Kim se depara com um caminhão cheio de gente amarrada sendo torturada por militares. Ele continua fugindo, só que ele é encurralado por aquele militar que deu a coronhada no menino. O cara bate nele, joga ele no chão, quando tá estrangulando, quase pra matar, o Peter salva o taxista dando uma coronhada no militar, que desmaia. Eles fogem, conseguem salvar o rolo, mas o menino, o manifestante, acaba ficando por lá. Deitado, o Kim conta quando ele trabalhou na Arábia Saudita. Essa história de Arábia Saudita fica o tempo todo sendo dita, só que agora vem num tom dramático. Ele diz que naquela época ele fez muito dinheiro, só que ele acabou não conseguindo aproveitar porque a mulher dele ficou doente. E o médico que cuidava dela desenganou. E ele falou que ele, como uma pessoa que não discutia, nunca foi acostumado a discutir com ninguém, acatou a decisão do médico de que a mulher fosse morrer em vez de procurar outros, e a mulher acabou morrendo. E aí, com a morte da mulher, ele começou a beber muito e um dia ele encontrou a filha dele deitada dentro das roupas da mulher que tinha morrido. Ele ficou tão mal que ele parou de beber desde então e começou a se dedicar ao trabalho para dar um futuro melhor para a filha dele. Corta para de manhã, o carro tá pronto, mas ele não pode sair dali porque o exército tá procurando um carro com placa de Seul. O taxista arruma uma placa da cidade, né, de Gwangju para ele, e ele coloca no carro e tá pronto para partir. Ele ainda ganha uma grana do Peter. Ele reluta, mas acaba aceitando. O Kim segue sem o Peter, passa por alguns carros militares, mas consegue passar por conta da placa. Ele sai por uma estradinha alternativa. Quando tá no meio do caminho, ele leva o carro pro mecânico dar uma olhada, enquanto isso ele vai dar uma volta pela cidade. Ele chega até uma barraquinha cheia de sapatos e compra um sapato todo bonitinho, com lacinho pra filha dele. Depois ele entra num restaurante, vai comer um lamen, um pratão enorme, que ele tá morrendo de fome, e ele escuta as pessoas falando, especulando sobre Gwangju. As pessoas falando coisas absurdas, que tem terroristas, que tem uma galera comunista invadindo, querendo dominar a cidade, que o exército tá fazendo o papel de defender, como na verdade o exército tá dizimando uma galera que não tem nada a ver. Ele não fala nada, ele só escuta. Aí a mulher serve pra ele um bolinho de arroz, quando ele pega, bate uma saudade, né? Bate uma memória aí da noite passada, quando ele tava levando a galera e ele ganhou um bolinho de arroz de uma mulher. Apesar disso, ele decide seguir o caminho dele. Ele volta no mecânico pra pegar o carro, liga pra filha dele, só que bate o remorso. Ele fala: filha, eu deixei um passageiro na cidade e eu volto depois pra gente fazer o nosso piquenique. O que ele faz? De novo, Gwangju. Tem muita gente ferida no hospital, muita gente morta. A senhora que ele ajudou tá lá chorando no chão e ele encontra outro taxista chorando em cima de alguns corpos cobertos. Um dos corpos é o menininho manifestante que ele ajudou lá atrás. Ele foi assassinado durante uma fuga. E a cidade tem tanta gente morta que eles não têm caixão suficiente para enterrar todo mundo. Ele fica em choque. O Peter tá sentado na frente do menino, em choque também. Ele vai, calça o sapato no pé do menino que tá morto e fala pro Peter que o Peter tem que registrar tudo aquilo e mostrar pra todo mundo pra fazer com que aquela situação acabe. E é o que o Peter faz, ele filma a galera muito emocionado. Um cara chega avisando que tem muita gente sendo morta nas ruas e que o exército tá vindo com tudo. A galera parte então pra rua pra documentar essa situação. O Peter recomenda que o Kim volte pra Seul, mas ele se nega. Ele diz: você pagou a corrida e eu vou te levar pra onde você for. Eles seguem dirigindo e filmando o resgate das pessoas mortas, até que o exército começa a atirar pra matar a galera que tá resgatando as pessoas feridas. Sai um manifestante com uma bandeira branca balançando, pá, morto também. Um dos taxistas, aquele que deu abrigo lá de Gwangju, ele propõe que todos os taxistas peguem os carros e façam uma barreira na frente do exército para que a galera consiga resgatar as pessoas que estão vivas ainda. Vem vários táxis verdinhos, eles se enfileiram, o exército mete bala, acerta algumas pessoas, destrói alguns carros, mas eles conseguem fazer parte do resgate. O gordinho do machucado na cabeça, filho da senhora, chega com um caminhão, fecha também ali e consegue ajudar a tirar o resto das pessoas. O Kim segue ajudando e o Peter filmando tudo. O exército dá a volta e fica frente a frente e mais pipoco, mais gente morta. E aí o Kim, presenciando toda aquela situação, ele vai começando o processo de transformação dele. Ele já ficou chocado com a morte do menino, ele já ficou incomodado com a história, que não é exatamente aquela, e agora ele tá ficando cada vez mais humano e se importando cada vez mais com o outro. O repórter local fala pro Peter que agora é a hora dele partir, antes que fique impossível dele sair. Os militares da paisana chegam e quase pegam o Kim e o Peter, mas eles conseguem fugir de novo. No meio do caminho, o Kim olha pelo retrovisor e vê bomba de gás lacrimogêneo, pessoa sendo morta, o exército correndo atrás de gente. Ele dá uma hesitada, mas o Peter pega na mão dele e fala: a gente precisa ir. Os militares começam a bloquear todas as saídas de Gwangju para que nenhum taxista consiga fugir. Eles tentam a primeira, bloqueada. Tentam a segunda, bloqueada também. Só que a segunda, o cara decide revistar o carro. Ele aponta uma arma pro Peter e fala: não é só porque você é estrangeiro que você vai se safar não, viu? Eles saem do carro, o militar olha por dentro, não encontra nada porque ele escondeu
a câmera, atrás tem alguns enfeites de Buda por conta do feriado do Buda e o cara puxa e ele encontra a placa do táxi de Seul. O clima fica muito tenso, mas o militar acaba deixando eles passarem, ou seja, o militar tá lá favorável a esse movimento de resistência. Só que o Kim, quando vai ligar o carro, ele é surpreendido por um barulho do rádio lá do lado de fora. A galera fala para bloquear todos os táxis que tiverem qualquer ocidental dentro. Ele acelera e consegue passar pela barreira, os caras atiram no carro, mas ele foge. Na estrada eles começam a ser perseguidos por jipes militares. Aquele cara que deu a coronhada, que matou o outro, tá vindo junto com vários outros jipes. Quando eles conseguem encurralar o táxi do Kim, surgem vários outros táxis e começam a ajudar eles a fugir. Então eles batem nos jipes, tal, e rola uma perseguição, tiroteio, o taxista morre, carro quebra, essas coisas. Tudo num ritmo não muito velozes e furiosos, mas bem legal. No final sobram dois táxis. O amigo que deu abrigo e o outro do Kim com o Peter. O amigo para o carro e fala, vai e deixa aqui que eu seguro os caras. Os caras pisam fundo pra vir, ele engata a ré, pá, bateu, não mostra mais nada. A dupla consegue se salvar e eles acabam dirigindo pra Seul com o táxi todo cagado. Os militares descobrem que o Peter tem um voo agendado pro dia seguinte às 10 da manhã com um nome fake. Só que o que ele faz? Ele chega no aeroporto na noite anterior, diz que ele precisa mudar porque ele precisa partir já. E aí ele pede até a primeira classe. Para que ele consiga levar os rolos, ele esconde os rolos dentro de uma caixa de biscoito. Ele consegue passar, só que antes ele se despede do Kim e pede para ele anotar o nome no papel e o número de telefone porque ele vai voltar depois e ele queria reencontrar ele em condições melhores. O Peter anota o nome falso e o número falso e ele acredita, como ele não entende coreano, e vai embora. A filha do Kim tá sentadinha na calçada esperando o pai que já não vem há 2 dias, até que a vizinha fala, vem, vamos para casa comer alguma coisa. Quando ela tá virando para ir, o táxi dele chega, eles se abraçam e ele fala que ama a menina e se desculpa com ela. Aí a gente corta pro jornal alemão apresentando a notícia sob o ponto de vista do Peter e desmentindo tudo do governo coreano. E aí algum tempo depois a gente vê o Peter voltando de novo pra Coreia e checando com a fonte dele se ele encontrou aquela pessoa que estava com o nome anotado no papel. Nem o nome, nem o telefone eram verdadeiros. O correspondente local, ele recomenda inclusive que ele nem procure mais. Corta para 2003, o Peter voltando até a Coreia para ganhar um prêmio pela contribuição que ele fez. Ele dá um depoimento todo emocionado e fala que ele gostaria muito de agradecer e de rever uma pessoa muito especial. Ele diz Kim e um sobrenome que é o nome de uma marca de cigarro que o cara colocou na hora que ele estava escrevendo o nome. Ele fala que ficaria muito feliz de rever esse amigo. Corta pro Kim no táxi dele, ele acabou de deixar um passageiro, tem um jornal com uma parte do discurso dizendo inclusive que ele gostaria de ver o amigo e uma foto. Ele fala, eu tô por aqui e vou seguir minha vida. Aí entra um passageiro, pede para ser levado para tal lugar, em coreano, e fim. Eu juro pra vocês que eu achei que fosse o Peter, que ia ter um final legal, mas não foi. Corta pra uma tela preta, a gente tem um descritivo da história do que rolou, que eles nunca se encontraram e tal. E aí volta de novo e a gente tem o depoimento do Peter da vida real. Ele diz todo emocionado que queria muito rever o Kim. Ele diz que voltaria para a Coreia no mesmo instante que ele soubesse o paradeiro desse amigo dele. Que era um rosto que ele quer muito rever ainda. Ele fala todo emocionado e aí, fim de verdade. Um filme bem interessante, apesar da mistura muito louca de gêneros. E ele vale muito a pena ser conferido, mesmo que seja por DVD ou streaming mais pra frente. E por trás de toda a comedinha, pastelão, de toda a gracinha, tem umas críticas sociais muito pesadas, sabe? E é isso pra mim que é muito interessante. Elas são bem sutis, mas elas estão muito presentes nesse filme. E é muito legal ver a transformação do protagonista pelo conhecimento, sabe? A história do conhecimento que transforma? Então, a gente consegue ver muito bem por aí. E isso é só um dos vários pontos que esse filme discute e eu quero saber de você, se você assistiu e quais pontos que você tem pra recomendar pra mim, o que você tem pra me dizer sobre o motorista de táxi. Vamos enriquecer esse debate, beleza? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like pra eu saber que você curtiu, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito pra não perder nenhuma novidade. Então é isso, agora eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até já!